Olá, meu nome é Priscila, eu sou professora de espanhol e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da prova do Enem de espanhol. Bom, para começar a gente vai falar para nós falarmos da prova de espanhol, o básico é que são 5 questões de espanhol, 5 textos, normalmente 5 textos, um para cada questão, e essas questões, elas são, o texto é em espanhol, os comandos e os enunciados e as respostas em português, o que facilita bastante aí na compreensão. Existem muitas coisas para a gente falar sobre essa prova, porém a gente vai se apegar a 5 pontos. Primeiro, que toda prova do Enem, seja ela de idioma ou qualquer outra disciplina, você deve ler primeiro o edital. E o edital, a respeito de língua estrangeira, está lá explicando para você quais habilidades ele requer. E então nós vamos falar um pouquinho a respeito dessas habilidades. O primeiro ponto é que a língua espanhola, por mais parecida que seja com a língua portuguesa, elas não são iguais. São línguas diferentes, com algumas estruturas gramaticais diferentes. O segundo ponto, e bacana também, é que a prova de espanhol não exige tanto seus conhecimentos a respeito de gramática. Ela dificilmente vai te pedir alguma resposta diretamente ligada à gramática. Isso não é perfil da prova de espanhol. A gramática para o espanhol é muito mais um meio para você alcançar o fim, tá bom? O que a prova de espanhol te pede, te exige, é a interpretação textual. Então, para isso você precisa saber gramática e para isso você precisa saber também algumas coisas relacionadas a vocabulário. Então eu não preciso saber espanhol para interpretar a prova? Precisa saber, porque quando você sabe algo de vocabulário e algo da estrutura gramatical, é muito mais fácil de você compreender o texto. Outro ponto muito importante da prova de espanhol é que eles abordam bastante a questão dos falsos cognatos. O que são os falsos cognatos? São palavras que são muito parecidas com o português, tanto na escrita ou na pronúncia, mas que têm significados diferentes. Quase todos os textos que aparecem na prova de espanhol, ele contém lá alguns falsos cognatos, algumas palavras que podem ser aí, assim, pegadinhas, né? Nós também são chamados de falsos amigos, porque são palavras que enganam, porque são muito parecidas com o português. E é justamente aí que a prova quer saber quais são, até onde vai os seus conhecimentos em relação à língua espanhola. Por exemplo, a palavra vaso. Vaso, que se escreve V-A-S-O, assim como seria o nosso vaso em português, é copo em espanhol. Uma outra palavra, rato, R-A-T-O, que em português seria o animal rato e em espanhol é momento. Um rato, um ratito é um momento. A palavra embaraçada, por exemplo. Embaraçada em português significa um embaraço, mas em espanhol é grávida. Então são significados totalmente distintos uns dos outros. Tem que ficar esperto nisso. Outro ponto importante são os gêneros textuais. A prova de espanhol do Enem, ele vem trazendo diversos gêneros textuais. Ele vai te trazer anúncios, campanhas publicitárias, ele vai trazer poemas, ele vai trazer canções, ele vai trazer textos jornalísticos, uma infinidade de gêneros. É por isso que no ensino médio, quando você estuda espanhol, o livro didático normalmente traz diversos gêneros textuais, que é para você realmente se acostumar, porque cada gênero tem um objetivo. Então você precisa entender qual é o objetivo daquele texto para você chegar até a resposta. E também o Enem, ele não privilegia o espanhol da Espanha apenas. Embora haja o costume de pensar que o espanhol da Espanha é o mais importante, o Enem privilegia bastante a questão de todos os espanhóis que são falados no mundo, os espanhóis da América Latina, de alguns países da África, enfim. Tanto que, e isso está lá nas habilidades também, ele pede para você conhecimento da cultura espanhola, da cultura hispânica, da história hispânica, de valores, de costumes. Isso é muito solicitado na prova do Enem. A última prova de 2018, a prova do Enem, ela veio trazendo
que o candidato soubesse ou tivesse um conhecimento a respeito dos países hispânicos, da cultura dos países hispânicos. Então ele veio trazendo questões sobre a ditadura argentina, ele traz textos, na última prova trouxe textos de Gabriel Garcia Marques, que é um colombiano, prêmio Nobel. Então ele abrange assim, a cultura da América Latina de forma muito forte. Eu diria até que ele prefere, a prova de espanhol do Enem prefere a cultura latina do que a espanhola. Embora também haja, por exemplo, teve na última prova um texto do Eduardo Galeano, falando a respeito da diferença entre o catalão e o espanhol e daquela briga toda que está tendo ali na região. Uma dica que eu sempre dou e que eu acho importante é que, já que a gente gasta tanto tempo na internet, que você possa curtir lá na página no seu Facebook a página de um jornal de língua espanhola, seja ele o ABC, ou é o País, o Clarim. Por quê? Porque vai vir na sua timeline direto algumas coisas e você clica lá, lê e fica inteirado do que está acontecendo no mundo hispânico. Porque assim como todo o restante da prova do Enem, a prova de espanhol também traz muitas questões de atualidade, o que está acontecendo no mundo hispânico. Isso é importante para você poder abranger o seu conhecimento de mundo e na hora de fazer a prova aí, poder fazer com mais clareza e mais objetividade. Então é isso, gente. Foi um pouco procurei abranger um pouco do que é a prova de espanhol do Enem, dar algumas dicas, se empenhem aí em espanhol. Desejo a vocês muita sorte, bons estudos e foco, dedicação. Eu tenho certeza que se você seguir esses passos aí, vai dar certo.